Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e hoje eu quero conversar com vocês sobre o porquê que o Brasil não vai para frente. Por que que a gente escolhe um político que não tem capacidade alguma para se tornar político, né? E a resposta ela é muito simples. Nós matamos os nossos heróis. Nós matamos os nossos heróis. Então, eu peço que você, de fato, se inscreva no canal para acompanhar nossos vídeos. Se inscreva, assine as notificações. Na página inicial do canal você encontra meu Instagram, então me segue lá. E eu escrevo uma revista, né? Revista Resistência. Eu ajudo a escrever, eu ajudo a redigir. É só ir no meu vídeo sobre impostos que você vai cair no link no blog da revista. E tamo junto, caso você queira aprender mais. Vamos estar escrevendo sobre isso, sobre Brasil, conservadorismo, política, um monte de coisa. Tudo que é interessante. Então, só acompanhar mais o canal aqui, em um momento ou outro eu vou deixar o link. Só se inscreve e assina as notificações para você não perder nada. E eu estava conversando com o Lucas Taglioni, ele tem um canal no YouTube também, e eu usei a expressão nós matamos nossos heróis. E aí ele não entendeu muito. É assim, nós matamos os nossos heróis porque nós nos esquecemos do nosso passado. Eu menciono, por exemplo, José Bonifácio. Cara, a primeira vez que eu fui ouvir sobre José Bonifácio foi num vídeo do Olavo de Carvalho. José Bonifácio, mencionado. Eu nunca vi um professor meu de história comentar sobre José Bonifácio, né? Então, veja, um dos grandes, um dos principais fundadores do que a gente conhece como Brasil moderno foi José Bonifácio. É uma das grandes figuras e ele não é ensinado nas escolas. Entende? Tem inclusive um livro dele aqui, deixa eu pegar aqui. José Bonifácio. Não, peguei Joaquim Nabuco, peraí, é José Bonifácio. José Bonifácio. Tá, do Raimundo Faor, Caetano Júnior. Joaquim Nabuco? Não, não tem. Aqui, José Bonifácio. José Bonifácio e Andrade da Silva, Projetos para o Brasil. Tipo, passei o tempo todo na minha escola sem nunca ouvir falar desse cara. Nunca. O que acontece? Só fui ouvir por causa do Olavo e depois, posteriormente, quando eu comprei livros, eu descobri esse cara, né? Achei essa coleção de livros aqui dos fundadores do Brasil. Logo estarei lendo. E aí eu descobri José Bonifácio. E era para ser leitura obrigatória nas escolas brasileiras. Isso aqui era para ser leitura obrigatória. Não. A gente estuda um monte de coisa. Ok. Então a gente. Grandes nomes que construíram o Brasil esquece. Por exemplo, eu comentando com o Traglione, e eu comentei que existe um filósofo, um dos maiores filósofos do século XVIII, era um paulista, era um brasileiro. Pergunto, ele conhecia? Não. Culpo ele? Também não, porque eu também não conhecia, até um amigo meu, que manja muito de literatura, comentar que foi o Ariano Suassuna que comentou, que é um cara chamado Matias Aires. Matias Aires nasceu em 1705, morreu em 1763. Ele foi filósofo e escritor brasileiro que nasceu em São Paulo. É considerado por muitos o maior filósofo da língua portuguesa do século XVIII. Né? Ele escreveu ensaios filosóficos em francês e latim, traduziu clássicos latinos. Seu livro de maior renome foi Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, que ficou no ostracismo e foi publicado tardiamente no Brasil. E eu nunca ouvi falar desse cara na escola. Nunca. Nunca. Nunca ouvi falar desse cara na escola. E é muito comum porque nós temos grandes homens, existem grandes homens, grandes pensadores brasileiros que ajudaram no mundo, mas que são desconhecidos pelos próprios brasileiros. Eu não sei o nome, tem a história de um padre
Depois vocês pesquisem. Existe um padre no Brasil que ele estava fazendo experimentos para fazer o primeiro rádio, né, a transmissão de rádio. Ele estava fazendo isso. Sabe o que fizeram? Invadiram o local, destruíram tudo. E 2 anos depois, sabe o que aconteceu? Lançaram o primeiro rádio no mundo. Você tinha um cientista brasileiro, padre, mas o que os brasileiros fizeram? Destruíram a obra dele. Tem um cara chamado Lattes, que tem até o termo o currículo Lattes, né? Esse Lattes, ele foi um cientista brasileiro. Ele quase ganhou um prêmio Nobel. Ele não ganhou. Por quê? Quando ele estava trabalhando para o prêmio Nobel, pelo que eu pude pesquisar, os brasileiros, os companheiros de serviço, começaram a ligar e encher o saco dos caras lá que davam o prêmio Nobel. E aí, mais tarde, foi se perguntado, né? Inclusive um grande cara, eu vi um cara dando uma entrevista para outro, e ele falou assim, ele perguntou para os caras lá do prêmio Nobel, por que nenhum brasileiro ganhou o prêmio Nobel ainda? E o cara olhou e respondeu assim, porque vocês matam seus heróis. Vocês matam seus heróis. As pessoas que produziram, que geraram alguma coisa positiva para o Brasil, a gente simplesmente enterra eles. E se esquece de que eles passaram por aqui. Se esquece. E aí o que acontece? A gente vai eleger políticos, a gente não conhece aqueles que vieram antes, a gente não sabe dos projetos. Né? Hoje se fala muito do Enéas, saudoso Enéas Carneiro. Né? Mas na época que o bicho estava vivo, que o cara era monstrão, o que a nossa mídia fez? Matou ele. Né? Hoje você chega nas escolas, você nunca vai... Você vai ver uma menção a Plínio Salgado, uma menção a Gustavo Barroso. Mas não vai falar da produção literária que esses homens produziram. Da influência política que eles colocaram. Né? Inclusive Gustavo Barroso fez parte da Academia de Letras. Né? Plínio Salgado, mesma coisa. E eu digo isso, que, por exemplo, localmente, eu sou nascido numa cidade chamada Leme, São Paulo. Uma cidadezinha do interior ali. Tem time de futebol americano, Leme Lizards. Porra, é o único campo de futebol. Primeiro campo de futebol brasileiro, americano. Futebol americano brasileiro, oficial, é do Leme Lizards, no Império, do Campo Império. E eu fui pesquisar, descobrir quem foram as grandes figuras de Leme em si. E o que eu descubro? Olha o que eu descubro com 33 anos de idade. Que tinha um jornalista na década de 40 que ele ajudou a mudar a data do Brasil, de descoberta do Brasil. Como assim? O cara ele foi fazer pesquisa, ele era jornalista, historiador, e aí ele foi fazer pesquisas no tocante à descoberta do Brasil. Ele observou nas cartas que possivelmente a data da descoberta do Brasil não foi a data especificada na época. E ele, junto com outras pessoas, conseguiram provar isso. Pergunto para você, qual que é o nome desse cara? Eu não tenho a mínima ideia. Quantas vezes eu ouvi falar isso na minha escola, na escola que eu estudei em Leme? Nunca ouvi falar sobre isso. Os lemenses não sabem disso. Que teve pelo menos alguém muito importante. Tem uma escola, Coronel... Eu não lembro bem, mas tem uma escola lá que ele foi um tenente que ele participou de uma revolução brasileira. Mas se você perguntar pro lemense mediano, ele não sabe disso, né? Inclusive, deixa eu só dar uma pausa rapidinho aqui. Tenente Newton Prado. Se você for lá pro lemense que mora lá, o cara não sabe quem foi o tal do Tenente Newton Prado. Que ele participou de uma revolução, né? Acho que na praia da Guanabara, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Ele fez parte do tenentismo, né? 5 de julho de 1922. Entre os jovens revoltados estava a figura de Newton Prado, que passaram também a ser história. Então, assim, os 18 do Forte de Copacabana RJ. Se você perguntar isso para um lemense, quem foi Newton Prado e o que ele fez, ele não sabe. Eu já esqueci porque faz muito tempo que eu não piso o pé lá. Já faz mais de 10, 12, 13 anos que eu não piso o pé lá. Né? Saí lá em 2009, fui visitar uma vez só e nunca mais voltei.
e aí a gente vai estudando outras coisas, histórias de outras cidades e das quais a gente passa, a gente se esquece. Mas se você perguntar para um lemense que nasceu lá, cara, quem foi Newton Prado, tem uma escola com o nome dele, e eles não sabem. Não sabem. Eu nunca ouvi falar daquele cara, daquele jornalista que mudou a história. Tem o nome da rua dele. Eu não sabia, nunca ouvi falar. Entende? Então existem grandes figuras históricas dentro das nossas cidades que a gente não sabe, porque não foi ensinado pra gente. Então, nós matamos os nossos heróis. E aí eu lhe pergunto, como é que você quer que esse país vá pra frente se você não sabe quem foram os grandes nomes do passado? Os grandes nomes do passado. É interessante que o brasileiro ele tem um problema muito sério, que é de identidade. A gente não sabe quem é. A gente não sabe para onde vai. A gente não sabe quem é porque somos uma mistura de raças, né? Nós somos mestiços. Então a gente não é europeu, a gente não é negro e a gente não é índio. A gente é mestiço. Não, eu sou branco. Vai lá na Europa, vai lá nos Estados Unidos pra você ver se você é branco mesmo. Você é considerado negro. Você é mestiço. Você não é branco. Você é queimado de sol. E aí o que acontece? Nós não sabemos muito bem a nossa identidade. A gente se orgulha de ser descendente espanhol. Ou eu me orgulho de ser descendente de índio. Ou eu me orgulho de ser descendente de negro. Ou eu me orgulho do quê? Então o brasileiro ele passa por uma crise identitária. E o nosso sistema educacional não nos ajuda. E a nossa cultura não nos ajuda a compreender isso. Né? É só você olhar para as nossas novelas, para os nossos filmes. São poucos de cunho histórico. De heroísmo, de grandes figuras. Né? A gente olha para, por exemplo, para o exército, para as forças armadas. Não que você deva sentir orgulho e tal, mas sabia que as forças armadas, onde o brasileiro pisa o pé em guerra, o nego para trás? Por quê? Toda guerra que o Brasil entrou, ele venceu. O Brasil não é um país de guerra, mas toda guerra que o brasileiro entrou, ele ganhou, inclusive a Segunda Guerra Mundial, em que generais americanos e o brasileiro chegou na Itália lá, e o brasileiro é respeitado na Itália lá, é ensinado o hino nacional na Itália, porque o exército brasileiro, a força aérea brasileira chegou lá, meteu o pé nos nazistas, meteu literalmente o pé, se não era o pé era pedaço de pau. Os caras respeitavam o brasileiro. Inclusive hoje a ONU gosta muito de usar soldados brasileiros. Por quê? Porque o brasileiro ele é muito pacifista, é bom de briga, muito pacifista. Mas isso o jornal fala? Não fala. Isso o teu professor de história comunista de merda vai contar pra você, vai ensinar pro seu filho? Ele não vai ensinar. Inclusive, nem a mídia da época botava fé nos brasileiros. Inclusive tem a expressão a cobra vai fumar. Aí tem a foto daquele soldado metendo, metendo a bala dentro do negócio da tiro lá, um negócio gigantão. E aí escrito assim, a cobra fumou, a cobra tá fumando, né? Entendeu? Foi a força brasileira. Foram brasileiros que morreram lá. E como é que eles são lembrados? Aí eu te falo, os brasileiros matam os seus heróis. Os brasileiros, eles se esquecem das grandes figuras. Né? Querem te empurrar o tal do Pablo Vittar, mas não te explicam quem que é o José Bonifácio. Professora dá ponto para quem se inscreve no canal do Felipe Neto, mas não fala para pesquisar sobre grandes nomes. Inclusive, grandes nomes também são esquecidos, e além de esquecidos, são mal falados. Aqueles que não são esquecidos são mal falados. Você pega Dom João VI, que foi o homem que estruturou o Brasil, tornou o Brasil centro do Império Lusófono. O cara fugiu de Napoleão Bonaparte, transformou o Brasil numa potência, transformou o Rio de Janeiro na capital do Império Lusófono. E como é que ele é retratado em novelas? Gordão, comilão e putanheiro. É assim, a única referência em novela que você vai ter dele é essa. Só que quando você olha pro próprio Napoleão Bonaparte, um dos maiores generais que já pisaram nessa terra, depois de Jesus Cristo, ele é o homem mais pesquisado e mais estudado depois de Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo. Acima de Napoleão Bonaparte, você só tem Jesus Cristo na pesquisa. Pelo menos era assim até um tempo atrás. O Napoleão Bonaparte falou assim, só teve um homem que me enganou. Dom João VI. Dom João VI. O cara fugiu. Como é que ele é lembrado? Como é que o cara que é mencionado por Bonaparte dessa maneira é tratado pelos brasileiros?
Dessa forma. Gordo, comilão e putanheiro. Né? Como disse o Cazuza. Né? Tô lembrando de outra música dele, mas aquela O Tempo Não Para, né? Transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. É desse jeito, cara. É desse jeito. Então não tem choro, não tem vela. O Brasil não vai pra frente enquanto a gente matar nossos heróis, enquanto a gente não conhecer as grandes figuras da nossa cidade. Né? Uma coisa que hoje eu dou graças a Deus na cidade que eu moro, pô, eu moro numa cidade que tem mais o centro histórico da coisa aqui, né? E muita coisa aconteceu. Aqui, inclusive, a Revolução de 32 foi lutada nas ruas que eu caminho por aqui. Só que se você conversar com o pessoal, eles não conhecem. Eles não conhecem. Então é triste, cara. É triste. É triste. E sem essa noção histórica, mano, o Brasil não vai pra frente. Não é político. É aqui. É conhecer esses homens. É conhecer os desconhecidos, os heróis esquecidos. É isso. Tá? Tamo junto. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.